Olá, amados, a paz do Senhor. Bom, gente, assim como eu compartilhei com algumas pessoas e algumas pessoas partilharam comigo dessa situação, eu também quero compartilhar com vocês, até porque, né, todo mundo aqui sabe, né, o quanto a questão da palavra de Deus, eu sou um pouco dura, sim, né? Eu sou dura quanto à palavra de Deus, em se falar da palavra de Deus, certo? Ali, né? É como se a gente diz assim, né? Se a gente se mexer com os nossos filhos, a gente vira uma leoa, né? Assim, mas se falar da palavra de Deus e tirar, certo? Uma vírgula da palavra de Deus, né? Não sei se você me está falando com a pessoa certa, mas como eu não tenho rabo preso com ninguém, não tenho rabo preso com pastor, não tenho rabo preso com irmão, não tenho rabo preso com nenhuma pessoa, seja qualquer que seja o canal, não tenho rabo preso nem com a minha família, nem com o pai, nem com a mãe, nem com o filho, nem com o marido, nem com ninguém, né? Eu não tenho rabo preso com ninguém, então não temo aqui as pessoas. A verdade, ela seja dita, certo? Porque são muitas dessas pessoas que se dizem de Deus, que estão levando uma cambada de gente para o inferno, dando, certo, ali exemplo para aquelas pessoas, certo? Dizendo que é Deus, que foi o Espírito Santo. Certo? Essa não é a primeira pessoa, essa não é a segunda pessoa que eu ouço diz da boca de uma pessoa que se diz homem ou mulher de Deus. Não é a primeira vez que eu ouço isso, certo? E, né, são pessoas até mais velhas que eu tinha idade até para ser filha dele ou dela, certo? Mas infelizmente a palavra de Deus, para muitos aí, muitos procuram uma forma, é aquela coisa que eu já falei aqui. Versículo isolado é pretexto para pecar. Muita gente procura versículo isolado, né, para pecar. Usa de versículos isolados. E isso a gente tem em todo canto. É usado por pessoas que se dizem de Deus, são crentes, missionários, missionárias, pessoas, certo? Que deveriam estar levando, abrindo os olhos do povo, dizendo ao povo, certo? A verdade, pregando o evangelho, não pregando o seu achismo, não pregando o que a pessoa pensa, não pregando o que a palavra de Deus não apoia. Não pregando que Deus não aprova, certo? A palavra de Deus, ai daquele que tirar um tio, colocar um tio. Quando eu venho dar minha opinião, é a minha opinião. Não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas em si, falando da palavra de Deus, a palavra de Deus não muda. Quando eu digo, gente, vou falar aqui o que eu acho, o que é que eu penso. Tem nada a ver aqui com a palavra de Deus, porque eu não ganho para a palavra de Deus, né? E tudo começou, gente, com uma situação, né, de uma pessoa aí, certo, que vive no nosso meio, sim, uma pessoa muito conhecida, é uma pessoa que tem já muitos seguidores, é aquilo que eu já disse a vocês, né, o pessoal gosta de acompanhar, Maria vai com as outras. Sabe? Maria vai com as outras. Por isso que eu não tenho um rabo preso com ninguém. Não sou Maria vai com as outras, não. Certo? Quem se for Maria vai com as outras, né? Aí cada um é cada um. Cada um vai dar contas a Deus do que fez, do que deixou fazer aqui. Agora eu me pergunto aqui, certo? Eu me pergunto aqui como é que uma pessoa chega, né? Numa live, num vídeo, certo? Uma pessoa que se diz de Deus, que se diz conhecer a palavra de Deus, entra, né, ali pregando a verdade. Chega pregando o certo, né? Um dia ele defende a palavra, no outro dia defende a sua tese, a sua palavra, não a palavra de Deus. Um dia diz, certo? Que Deus, por exemplo, aqui, quantas e quantas vezes eu já ouvi de grandes renomes da música, certo? Gospel, da música secular e tudo, certo? De pessoas
né, inclusive do meio gospel, dizer, não, Deus, né, Deus não aprova o divórcio, mas a pessoa vai lá e faz o divórcio. Quanta coisa incoerente, né? A pessoa chegar para a pessoa e dizer, Deus não aprova o divórcio. Mas vai a pessoa e ela mesma faz o divórcio. Quanta incoerência na situação dessa pessoa, né? Quando a palavra de Deus diz, certo, que o nosso testemunho, certo, é vida, o nosso testemunho. Agora, que testemunho tem essa pessoa, certo, de chegar para um e dizer, olha, não se divorcie, mas ela se divorcia? Qual é o testemunho que essa pessoa tem? Nenhum. Ela não tem testemunho. Porque como é que ela pede para alguém não fazer tal coisa, mas a mesma pessoa, ela mesma faz a tal coisa. Chega para alguém e diga, não se divorcie, mas ela pode se divorciar. Quanta incoerência, não é mesmo? Outro dia, eu estava ouvindo um cantor aí gospel, certo? Até muito conhecido, que eu até já cantei as músicas dele. Você já cantou a música dele. E justamente ele, em um vídeo, ele disse, Deus não aprova o divórcio. Deus não aprova, Deus odeia aquele que se divorcia, aquele que abandona e deixa a sua esposa. Mas ele fez justamente o quê? Fez a mesma coisa. Ele diz o quê? Aí ele abandonou, deixou e divorciou-se da sua esposa. Aí numa live diz que Deus não aprova. Quer dizer que Deus aprova o ato dele, mas não aprova se você for fazer. Como é que uma pessoa pode dizer para outra e ele fazer, certo? Como é? Que ele diz uma coisa para um, mas faz uma outra coisa totalmente diferente, o oposto ao que ele defendeu. Como é que uma pessoa dessa tem testemunho de vida? Me digam aqui, como é que uma pessoa pode chegar aqui, certo? Né? E nesses últimos dias eu tenho visto muito isso aqui. Eu não tenho, como eu disse, eu não tenho rabo preso com ninguém, não. Certo? A pessoa chega, diz para os seus seguidores, chega nos seus seguidores e diz o seguinte, né? Exemplo aqui, eu vou dizer mais ou menos o que aconteceu. Chega para os seus seguidores e diz que está lutando pela família, que família é de Deus. Sabe aquela defesa toda que até eu faço aqui, gente? Vale a pena lutar pela família, Deus odeia o divórcio, Deus odeia, certo? Deus, né? Deus quer restaurar a família, Deus, ele não quer o repúdio, Deus odeia o segundo casamento não é de Deus. Chega a pessoa e declara isso aqui, certo? Para os seus seguidores, assim como eu faço aqui com vocês. Chego aqui e digo tudo isso. Agora imaginem vocês, eu chegar aqui, defender a palavra de Deus, defender a união, defender o casamento, defender a primeira aliança. Do nada eu chegar aqui de repente, o que é que vocês achariam de mim, meus amados? De repente, né, eu tô aqui nessa defesa toda. Vocês sabem que o quanto eu luto pela família, o quanto eu ajudo, eu luto pela minha família, eu luto, sempre lutei pelo meu casamento, sempre lutei pelo meu marido, sempre lutei por aqueles que não aceitam a palavra de Deus, sempre lutei por essas pessoas, certo? Sempre estive aqui neste canal, ou na onde eu estiver, defendendo a família com unhas e dentes. Certo? Dizendo para as pessoas que o segundo casamento é adultério, que o segundo, terceiro e sucessivamente, né? Casamento é adultério, é uma prostituição, é uma imoralidade, Deus abomina, e tais pessoas que vivem tais práticas não herdarão o reino dos céus. Estou aqui sempre defendendo, certo, o casamento. Estou aqui sempre defendendo a primeira aliança, certo? Né? De repente, imagine vocês, de repente eu chegar aqui e dizer para vocês, gente, né? Ó, né? Não deu certo, né? Eu lutei por não sei quanto tempo, não deu certo, e eu parti, de repente vocês saber que eu estou, né? No meu segundo casamento, ou seja, de repente vocês saber que eu parti para o segundo casamento. Qual seria o testemunho que eu daria a vocês, gente? De repente vocês saber que eu entrei no segundo casamento. Aí vocês vão dizer, ora, mas essa missionária, essa ministra, defendia tanto o primeiro casamento. Quem ela era, né?
Quem era ela, né? Agora tá aí, ó, no adultério, no segundo casamento. Muitos de vocês falariam isso, né? Pois é, né? Existem muitos casos desses, meus amados. Muitos e muitos casos desses. No meio gospel, de pessoas que se diz de Deus. Que no início, certo? Defendia ali a primeira união. Dizia para todos os seus seguidores, lute pela sua família porque vale a pena. Quando de repente, do nada, a pessoa diz que, né? Quando de repente a pessoa muda de ideia, né? Antes dizia que Deus odeia o divórcio. De repente a pessoa se divorcia, certo? Se divorcia, busca uma segunda pessoa para se unir a essa pessoa em um casamento, noiva com essa pessoa e do nada, quando a tal pessoa, certo? É confrontada com a palavra de Deus, simplesmente a pessoa faz o quê? Né? A pessoa já diz logo, cuidado com os julgamentos, não julgueis. Começa a dizer, vocês não podem julgar. Começa aquela situação, começa a tentar mudar a sua, né? O seu ponto de vista, né? Porque quem tá no erro, deixa eu dizer uma coisa aqui, quem tá no erro não gosta de ser julgado não, meus amados. Quem tá no erro, vocês veem aqui, quando eu venho aqui, certo? Aqui, fazer um julgamento justo da palavra de Deus, ou seja, quando eu venho aqui confrontar o erro de alguém com o erro que ela tá fazendo, ela gosta de ouvir a verdade, ela não gosta, o que é que ela vai tentar fazer? O que é que essas pessoas fazem quando não gostam de ouvir a verdade? Vai tentar, certo? Vai tentar defender a sua tese. Vai tentar defender o seu erro. E como eu já disse aqui, não adianta justificar o erro. Erros não se justificam. Pecados não se justificam. Adultérios, certo? Não se justifica, certo? Então, o que é que as pessoas fazem aqui? Elas vão tentar justificar. Certo? Vão tentar se justificar, vão defender-se, vão se autodefender, mas ainda assim usando a palavra de Deus. Essas pessoas pegam a palavra de Deus para se justificar do seu erro. Essas pessoas pegam a palavra de Deus, certo? Para justificar. Começa a usar os versículos isolados que antes elas não defendiam. A partir do momento que a pessoa entra no erro, certo? Ela começa a se justificar, ela começa a usar versículos bíblicos, começa a usar, não, tá aqui, né? A pessoa não gosta de ser confrontada com o seu pecado, a pessoa não gosta de ser confrontada com o seu erro. É assim que acontece com muitos líderes religiosos, certo? E hoje nós temos grandes pessoas que se tornaram líderes, certo? Dentro do YouTube, cresceu dentro do YouTube, mandando mensagem, assim como eu cresci dentro do YouTube, amados, muitas outras pessoas cresceram dentro do YouTube e acabam de uma vista ou de outra, acabaram se tornando líderes de pessoas, seguidas por pessoas. Por quê? Porque as pessoas encontraram nessas pessoas, certo? Pessoas verdadeiras que pregavam o evangelho, mas que de repente essas pessoas, certo? Né? A sã doutrina, como diz a palavra, né? Essas pessoas começaram permitiram, certo? Que a sã doutrina não ficasse mais na sua vida. Assim começa. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para não cair. Eu vigio muito para não cair para amanhã. O que eu hoje, certo? A minha pessoa aqui, vigia muito, mas muito mesmo para não cair. Porque teve uma época que quase os meus pés me resvalavam. Teve uma vez, certo? Como diz o Salmo 70 ali, né? O Salmo do profeta Asaf, certo? O Salmo 73 que o profeta Asaf diz, né? Que ele os seus pés quase se resvelavam, né? E aí, comigo aconteceu da mesma forma, quase que os meus pés. Porque eu cresci naquele ambiente de entender que casamento é só uma única aliança. Eu cresci nessa situação aqui, amados.
certo? Eu entendi, eu cresci nesse entendimento que casamento era um só. E que casamento é até que a morte separe. Até que chegou o momento, certo? Que eu não esperava que um dia eu viesse, que o meu esposo, certo, quisesse se apartar de mim, quisesse se separar de mim. Certo? Até que veio um momento que eu não esperava, que eu não aguardava. E ali, certo? Quase, eu digo quase porque não entrei. Se resvalavam os meus pés. Porque quase que aquela situação, né? Quase. Mas Deus não permitiu, certo? Quase. Porque eu comecei a acreditar que realmente poderia existir uma segunda chance para mim fazer um novo casamento. Quase que eu ia entrar por esse caminho. Quase que os meus pés se revelavam ali por causa da dor, né? Por causa da minha tristeza, por causa da decepção. Porque, né, quando a gente estamos decepcionados, com dor, a gente acredita em qualquer coisa. É muito fácil da gente acreditar em qualquer coisa que venha até nós. Então, quase que os meus pés, certo? Quase que os meus pés iam pro outro lado. Mas Deus, ele é tão lindo. Ele é tão lindo que ele não me permitiu que os meus pés, assim como ele fez com o profeta Asaf, Deus usou um vídeo do pastor Paulo Júnior, que eu me lembro até hoje. Do pastor Paulo Júnior, que muitos de vocês acompanham e conhecem. E foi esse vídeo que não me deixou me desviar do caminho. Esse vídeo me perseguiu por dias, por alguns dias, por algumas semanas, esse vídeo do pastor Paulo Júnior, onde o pastor Paulo Júnior deixa bem claro com todas as letras que não existe segundo casamento. Deixa bem claro, certo? Com as escrituras ali, ele deixa bem claro, quase que a minha dor, que a minha decepção me cegava. Quase que a minha dor, certo? E a minha decepção não deixou enxergar, certo? Né? Então, eu quero dizer para vocês que é assim, amados. Então, as pessoas, quando elas estão magoadas, quando elas não conseguem aquilo, o que acontece? Quando elas não conseguem conquistar aquilo que elas pretendem, elas permitem que o comichão, certo? Entre, né? Elas vão ali entrando. Quando elas perceberem, elas já estão ali, certo? Ali. E começa essas pessoas que antes defendiam a palavra de Deus, começa a defender a sua palavra de homem, não a palavra de Deus. Certo? E é assim que muitos ministérios, certo? Eu conheci ministérios falidos que começou a proclamar o evangelho errado. Antes defendia somente a palavra de Deus. De repente permitiu que o comichão entrasse em seus ouvidos, certo? Não suportarão, porque a Bíblia diz que virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Assim está muitos líderes, assim está muitas pessoas aí no YouTube, certo? Que tem não sei quantos seguidores aí, assim estão eles, certo? Se fazendo, dando sua tese ali, se tornando, certo? Pessoas dando a sua palavra conforme a sua própria concupiscência, para que as pessoas também entrem no mesmo caminho dele, para que a pessoa entre pelo mesmo caminho dela. São pastores, são mulheres e homens que são pastoras sim, que são pastores sim, que são líderes sim, certo? São pessoas que antes pregavam a verdade, mas que permitiram, certo, que o comichão entrasse nos seus ouvidos e hoje prega o contrário do que antes pregava, certo? Do que antes pregava, antes defendia o primeiro casamento. Eu acho engraçado, defendia com unhas e dentes, certo? Que a família era de Deus, que o casamento era de Deus, que o divórcio não era de Deus, quando de repente a pessoa faz tudo ao contrário do que ela pregava. Certo? Divorcia da sua família, não luta mais, porque antes lutava, antes orava pela sua família, buscava pelo sua família e tudo mais. Quando de repente
né? O que foi que fez essa pessoa mudar de ideia? Foi a sua concupiscência. O que faz essas pessoas mudar de ideia é os seus próprios desígnios, os seus próprios conceitos. E elas se desviam da palavra de Deus e começam, certo? A pregar ali coisas que não são do espírito, coisas que são da carne. Começa a pregar o seu público e o público que segue essas pessoas acaba que achando que essa situação é verdadeira. Acabo que achando que verdadeiramente, porque começam a dizer, como eu vi, você é um grande homem de Deus, meu irmão fulano de tal. Você é uma grande mulher de Deus, fulana de tal. Né? Eu concordo com você, certo? Concordo com você, certo? E ainda, né? Levando a pessoa dentro do mau caminho, levando pessoas ao inferno, levando elas, certo? Não só indo a própria pessoa indo ao inferno, mas levando um bocado junto com ela. Como é que pode um negócio desse daqui? Como é que um dia você prega a verdade e no outro você prega, certo, a sua palavra, não mais a palavra de Deus? Como é que pode isso? Que contrariedade é essa? Que contraste é esse? Existe muita, certo, contrariedade ali da palavra de Deus. Aí o que acontece? Aí vamos gravar um vídeo para defender, né? Vamos gravar um vídeo, uma live, certo? Para defender o pecado, defender o erro dela. Ela começa a defender, querer se justificar porque casou de novo. Ô minha amada, o meu amado, para Deus não vai existir justificativa não, certo? E o pior de tudo aqui numa situação dessa é que essa pessoa aqui não vai casar ignorante não. Ela não vai casar, ele não vai casar ignorante. Ele não noivou com outra pessoa que não é a sua esposa por ignorância não. Mas para vocês terem uma ideia aqui que as pessoas conhecem a palavra de Deus. Mas ainda que elas conhecem, elas tentam bular a palavra de Deus. São pessoas que conhecem a palavra de Deus, que sabem que é errado, que o divórcio é pecado, que o segundo casamento é errado. São pessoas que conhecem a palavra de Deus. Vejam aqui que eu estou falando de pessoas que antes pregavam a palavra de Deus, certo? Verdadeiramente, certo? E que de repente começou a distorcer a palavra de Deus. Como é que pode isso? Um dia ela prega uma coisa, no outro ela prega outra coisa diferente. Desfaz o que disse no dia anterior. Como é que pode isso? Aí começa. Vocês não podem julgar. Cuidado com os julgamentos. Cuidado, não julgueis para não ser julgado. Começa aquele amontoado de gente. Nós não podemos julgar o irmão. Nós não podemos, Aonde é que tem isso na palavra, meu amado? A palavra de Deus é para ser confrontada, é para ser julgada sim, é para ser levada ao tribunal sim, é para o irmão julgar, é para o pastor julgar o pecado daquela pessoa sim. E é isso que eu faço. Eu não tenho rabo preso com ninguém não. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Não tenho medo de ninguém não. Certo? As pessoas, certo? Né? E por volta e meia ou outro que eu admirava. Eu conheço pessoas que eu até admirava a pregação dela, a pregação dele, que pregava verdadeiramente. De repente, começou, certo, a pregar, certo, se tornou doutor conforme as suas próprias concupiscências e começou a pregar os seus achismos, o que a pessoa acha. E o pior de tudo é usando a palavra de Deus em vão. Usando versículos isolados em vão. Certo? E começa. E outra coisa, influenciando as pessoas. Influenciando as pessoas. Certo? A seguir. Certo? Pessoas. Influenciando. Levando as pessoas a pecarem. Levando pessoas, certo? A irem pelo mesmo caminho. Influenciando pessoas a fazer o que alguém fez. Não, eu li um tal livro, né? Foi ela que me fez reconhecer que eu podia. Certo? Pessoas, né? Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, meus amados. Deixa eu dizer aqui uma coisa,
certo? Né? Porque a pessoa diz no tal vídeo que ela baseou a vida dela, certo? Em alguém parecido com ele. Só pode, certo? O homem que se baseia a sua vida em outro homem vai cair na própria cova, na mesma cova. Um homem que se baseia na vida de outro alguém igual a ele, na vida de outro mortal igual a ele, certo? Vai cair na mesma cova. Maldito, a palavra de Deus diz, maldito o homem que confia em outro homem. Né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Se eu não basear a minha vida em Jesus Cristo, eu tô lascada e perdida. Certo? Se eu não basear a minha vida, certo? Se eu fosse basear a minha vida em pessoas, misericórdia de mim, meus amados. Se eu fosse basear a minha vida nesse seguidor aí, que muitas pessoas... Porque existem pessoas que seguem pessoas, não, meu filho? Certo? Como eu costumo dizer, muitas pessoas me acompanham, mas só um me segue. E esse é Jesus Cristo de Nazaré, certo? Eu só sigo um. Eu acompanho muitas pessoas, mas eu só sigo um, certo? Só existe um caminho. E o caminho é Jesus Cristo. Todos os demais caminhos lhe levam ao inferno, certo? Só existe um caminho. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, se você não seguir esse caminho, minha filha, meu amado, você tá lascado. Tá lascado mesmo. Tá condenado mesmo se você seguir outros caminhos. Se você não seguir o caminho de Jesus Cristo. Porque, certo? Só existe um. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até ele se não for por ele. Certo? Ninguém, certo? Aí eu vejo uma situação dessa, certo? Uma pessoa chegar numa live, num vídeo e chegar e dizer, eu baseei a minha vida na vida de fulano de tal. Vai! Se eu fosse basear a minha vida, certo? Na vida das pessoas aí do mundo, eu tava lascada, eu tava no adultério, eu tava na fornicação, eu tava na prostituição, eu tava na mentira, eu tava aceitando o pecado dos outros. Se eu fosse basear a minha vida, certo? Na vida de muitos pastores aí, na vida de pessoas aí, coitada de mim, eu tava lascada, certo? Eu tava lascada. A pessoa chegar e dizer que baseou a vida dela na vida de alguém, na vida de uma escritora, na vida de um escritor, pelo amor de Deus, pela misericórdia. Por isso, meus amados, que quando eu vou, certo? Quando eu vou acompanhar o meu pessoal, eu digo para o meu pessoal, eu indico um livro de qualquer autor ou autora, gente, lê o livro. Eu recomendo o livro, mas lê com a palavra de Deus. Porque pode ser que nem tudo que esteja nesse livro aí esteja de acordo com a palavra de Deus. Você pode encontrar coisas dentro desse livro que está de acordo com a vontade de Deus. Mas você também pode encontrar coisas. A palavra de Deus diz, né? Que ficais só com aquilo que edifica dentro da palavra. E é o que eu digo para o meu pessoal. Gente, acompanha esse livro. Eu vou passar um livro para vocês lerem, mas acompanha com a palavra. Vê o que está de acordo com a palavra e vê o que não está de acordo com a palavra. O que for de Deus, amém. Mas o que não for de Deus, joga fora. Então, jamais um homem, uma mulher, deve basear sua vida na vida de um homem totalmente, cegamente, certo? Nós temos que vigiar, nós temos sim, certo? Temos sim de pegar os exemplos daquele homem, daquela mulher de Deus e ver se os exemplos daquela mulher ou daquele homem de Deus está de acordo com a palavra de Deus. Aí sim, certo? Né? Se o exemplo daquela mulher de Deus ou homem de Deus está de acordo com a vontade de Deus, faça, siga. Porque a Bíblia diz, meus amados, sejam semelhantes a quem? A Jesus. A Bíblia manda você ser semelhante a Ele. Certo? Ser semelhante a Cristo.
Ele não manda você ser semelhante a homem. Ele não manda você basear a sua vida na vida de outro homem ou de outra mulher. Ele manda você ser seguidor dele, imitar a ele. Portanto, se você quer ser um homem e uma mulher santa, imitai a Jesus Cristo. Imita ele. Não imita esses homens aí, não. Não imita essa mulher, não. Não me imite também, não. Porque eu posso errar. Eu posso amanhã, certo, fazer coisas erradas. Eu não sei, eu não coloco... Eu costumo dizer aqui em casa que eu não coloco a mão no fogo nem por mim. Porque eu não sei, certo? Amanhã alguém pode pisar no meu pé, certo? E eu não sei o que eu fazer. Certo? Porque na hora da dor, na hora da raiva, pode me sair tanto do palavrão que eu nunca vi. É por isso que eu não boto a mão no fogo. Eu não boto a mão no fogo por ninguém da minha família. Eu não boto a mão no fogo por filho, por marido, por mãe, por pai, certo? Por amigo, certo? Nem por companheiro, nem por ninguém. Eu não boto a mão no fogo por mim, quem dirá por essas pessoas, certo? Imagine se eu vou colocar a mão no fogo por alguém que omite a palavra de Deus, por alguém que prega a mentira. Imagine se eu vou colocar a mão no fogo. Certo? Que negócio é esse? Não julgueis. Não pode julgar. Não pode julgar? A palavra de Deus manda julgar, queridos. A Bíblia diz lá em Mateus 18, ó, vai lá no teu irmão, repreende. Repreende. Se teu irmão aceitar a repreensão, tu ganhasses a teu irmão. Se leva o problema para a igreja, porque isso é para a igreja ser tratada. Certo? Leva para a igreja. Se ele não se arrepender, considera publicano. Certo? Tenho que repreender, certo? Com amor. Exortar com amor, sim. A palavra de Deus manda, certo? A gente ali confrontar o pecado, confrontar o erro. Não venha com esse negócio aqui que não, certo? Quando Deus diz, quando a palavra de Deus não julgais para que não seja julgado, é julgar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, certo? Aquilo que o coração do homem, o que o outro homem não pode ler. O consciente eu e você não pode ler. É isso aqui que eu e você não pode julgar. O consciente de outro homem. O que se passa no coração de outro homem. Eu não posso julgar, não. Mas eu posso julgar o erro dele, sim. O pecado dele, sim. Eu posso confrontar, sim, o pecado dele. Se tá errado e vai de encontro às palavras, eu devo chamar aquele meu irmão. Meu irmão, tá errado. Meu irmão, isso aqui tá errado. Não pode fazer isso aqui, não. Isso aqui vai contra Deus, isso aqui é adultério, isso aqui é fornicação, isso aqui é imoralidade, certo? A palavra de Deus mandou julgar, certo? Aí vem uns bonitinhos, umas bonitinhas aí, que se acham muito santos de Deus, certo? E vem e bota lá. Não julgue, não julgue, não julgue, não julgue. Eita nomezinho, né? Não julgue. Quando a palavra de Deus manda sim a gente julgar. Manda sim a gente bater de frente. Dessa semana mesmo, certo? Tava conversando com uma pessoa e a pessoa chegou pra mim e disse, né? Eu disse, falando de vício, eu digo, olha, se a senhora tiver nesse vício aí, não vai pro céu não. Disse mesmo assim pra pessoa. Aí a pessoa chegou pra mim, também quem mente também não vai. Eu digo, justamente, também não. Certo? Né? Querendo justificar, né? As pessoas estão sempre querendo, tentando justificar o seu erro, jogando o erro da outra pessoa, da outra pessoa, da outra pessoa. Certo? Então veja a situação. É difícil, meus amados. A gente vive numa terra difícil. Certo? Vivemos numa situação difícil. Vivemos. Certo? Por isso que eu digo, muitos me acompanham, mas só Jesus Cristo me segue. Eu acompanho a muitos, mas eu só sigo a Jesus Cristo. Certo? Muitos eu acompanho, mas eu só sigo a um. Eu não sigo pastor, eu não sigo canal, certo? Eu não sigo evangelista, eu não sigo pastora, não. Eu acompanho sim o canal, sou inscrita sim no canal, certo? Mas seguir o exemplo daquela pessoa só se o exemplo dela estiver de acordo com a palavra de Deus, aí sim. Mas se o exemplo dela
tiver fora das escrituras, minha filha, eu passo longe, certo? Eu passo longe, certo? O que me entristece, me deixa muito triste, certo? Essas pessoas que um dia defendiam a palavra de Deus e no outro dia, né? Um dia defende a palavra de Deus e no outro dia defende a sua tese, defende a sua palavra. É a palavra do homem contra Deus, certo? Mas a de Deus, amados, ela não muda. A do homem, ele pode tentar mudar, até tentar, certo? Camuflar a palavra de Deus ali. Mas ele não vai conseguir. O homem e a mulher que tentar isso aqui vai dar, certo? Vai dar parte a Deus. Vai dar parte a Deus aqui. Vai prestar contas a Deus. Aquele que adultera a palavra de Deus vai dar parte a ele. Certo? Vai prestar contas a Deus. Aquele que adultera a palavra de Deus. Como é que pode? Eu fico triste. Certo? Porque muitas vezes são pessoas até que eu acompanhava. Que defendia a família com unhas e dentes. Que tá dizendo que estava orando pela família. Aí porque não obteve resultado no tempo que orou, aí, Deus não quer, vou desistir e vou partir para outra. E é assim que funciona o negócio, é? Eu acho engraçado que o pessoal crê que Deus cura, né? Que Deus cura de um câncer, que Deus pode abrir o mar vermelho, que Deus pode curar uma pessoa, certo? Pode curar tudo. Mas quando se fala de restauração de casamento, a pessoa vira uma incrédula. O homem de Deus vira uma incrédula. O homem de Deus que diz que é de Deus vira um incrédulo. É incrível isso aqui. É incrível como essas pessoas mudam de ideia tão rápido. Ontem acreditava. Olha, hoje não acredita mais. Né? Por isso, meus amados. Certo? Não confie em homens. Porque o homem ele pode chegar e dizer uma coisa para você hoje, amanhã ele mudar de ideia. O homem pode mudar de ideia, pode pregar uma coisa hoje, certo? E amanhã, certo? Pode pregar outra coisa, outra ideia. Mas Deus não muda de ideia não, Deus não prega uma coisa hoje e amanhã prega outra não. Diferente da que ele pregou ontem não. Certo? Ele não muda a palavra dele, não. A palavra de Deus diz, passe céus ou passe terras, mas as minhas palavras não hão de passar. Passe geração vai, geração vem, mas as minhas palavras não passarão. Como é que pode ser isso? Aí vem a pessoa querer justificar o seu erro, bater de frente, né? Aí, quem conhece a verdade, que vai confrontar com a pessoa que vive na mentira, ela fica ali querendo debater, ela não aceita que ela tá errada. É incrível isso aqui, certo? É incrível. É incrível isso aqui. Tá errado e pronto. Aceita que tu tá errado. Aceita que você tá errada. Certo? Eu fui confrontada dessa vez, de muitas e muitas vezes e fiquei calada, porque eu sabia que no fundo, no íntimo eu estava errado. Eu estava fazendo o certo e comecei a fazer o errado. E aí veio gente me confrontar, certo? Aí não aceita, aí tá lá, se achando, né? Aí vem gente e confronta. Como é que o senhor prega uma coisa e hoje o senhor vem pregar outra? O senhor disse que Deus já deu o divórcio. Hoje o senhor está dizendo que está noivo de outra pessoa, que vai casar com outra pessoa. Como é que pode ser isso? É, gente, as coisas mudam, tá vendo? Certo? São pessoas que deixam se levar pelo engano. São pessoas que permitem que o comichão começam a pregar suas próprias fábulas, suas próprias... certo? A palavra do seu próprio entendimento. É o que a palavra de Deus diz, certo? E em Timóteo, certo? Né? Porque eles falam, como diz a palavra, Marcos diz, certo? Tu, porém, fala o que convém. Certo? A Bíblia manda você falar o que convém à sã doutrina. Mas tem gente não, que fala o que convém, certo? A si mesmo, ao seu entendimento, certo? Sabe por quê? As pessoas se maravilhavam da doutrina de Jesus, porque ele ensinava
com autoridade, que é o que eu estou fazendo aqui, e não como os escribas. Marcos 1:22 diz que as pessoas se maravilhavam da doutrina de Jesus Cristo, porque ele os ensinava, certo? Com autoridade, e não como os escribas, que falavam o que convinham a eles. Os escribas, eles falavam o que convinha a eles, certo? Mas Jesus Cristo e os discípulos, os profetas de Deus, as mulheres e homens de Deus, eles pregam com autoridade, sem medo, certo? Eles pregam com autoridade. A Bíblia diz, amada, a palavra de Deus diz ainda lá em 1 Timóteo, que nos últimos dias o Espírito expressamente diria que alguns apostatariam alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. É isso que muitos pastores e muitos líderes, vamos considerar aqui YouTubes, homens de Deus que são YouTubes, que viraram YouTubes, e mulheres de Deus que viraram YouTubes, hoje, certo? Estão ali fazendo papel de espíritos enganadores, dando doutrina de espíritos enganadores e doutrinas de demônios, certo? Muitos aí, né? Então veja a situação. Infelizmente, essa é a situação da igreja hoje. Hoje essa é a situação, certo? É a situação de muitos hoje dentro da igreja, certo? Né? Começa aquela conversa humanista, certo? Quando a pessoa está no pecado, olha a situação da pessoa. Quando a pessoa vive no erro, quando a pessoa está no adultério, certo? Líderes, pastora, tudo mais, começa aquela conversa de humanista, né? De quaixem, lindas palavras. Se você vê uma pessoa que está no erro, você vê que ela começa a dar palavras lindas, né? Ser um quaixem, né? E começa a tentar fugir o tempo todo do seu erro e começa ali a distorcer as escrituras para justificar o seu adultério continuado. É o que muitos YouTubes, certo? Muitos homens de Deus que se tornaram YouTubes, que antes, não que essas pessoas ainda não sejam usadas por Deus, porque Deus ainda usa homens, Deus ainda usa esses homens sim. Certo? São pessoas que ainda Deus usa de uma forma ou de uma outra, vive no erro, precisam sim se arrepender e sair do pecado, certo? Mas são pessoas que tentam de uma forma ou de outra, são usadas ainda por Deus, mas de uma forma ou de outra procuram justificar o seu erro, o seu pecado, o seu adultério continuado. Homens e mulheres de Deus, certo? Que procuram justificar o seu erro dentro da palavra e para isso precisam distorcer as escrituras, certo? Precisam distorcer as escrituras, né? Então cuidado, gente, cuidado. Cuidado, por isso que eu digo, melhor, certo? É por isso que eu ando para cima e para baixo com a minha Bíblia, certo? Quando eu vou ouvir uma pregação, primeira coisa que eu presto atenção naquela pregação e com a Bíblia aberta, tu anotando todos os textos, ouvindo bem ali o que a pessoa está dizendo, pastor, irmão, certo? Se é bíblico, se está de acordo com a vontade de Deus. Cuidado, porque muitos desses pastores, desses quaixem, desses YouTube, homens e mulheres de Deus que se tornaram YouTubes, porque hoje o YouTube é a ferramenta que eles procuram para pregar, certo? Então veja que tem pessoas que usam a internet para salvar vidas, enquanto tem outras que usam a internet para levar um bando de gente para o inferno, certo? Tem gente que são usadas por Deus para salvar vidas, certo? Enquanto tem outras que estão, certo? Levando um bocado de cego pro abismo. Um cego guiando. São pessoas que se tornaram cegos, que estão guiando outros cegos. Cegos que guiam cegos. Agora você já viu, né, uma situação. Um cego guiando outro cego vai cair no mesmo buraco. Né? Vai cair no mesmo buraco. Certo? Mas essa é a situação.
certo? Essa é a situação de muitas igrejas, de muitos homens e mulheres de Deus que antes, certo? Fazia gosto, gente. Nossa, fazia gosto de ouvir essa pessoa defender o primeiro casamento. Quanta decepção. Quanta decepção pra gente, né? É a decepção pra gente. Certo? É uma decepção pra quem conhece a verdade e pra quem, né? E para quem tá vivendo na mentira, é uma decepção pra gente. O Espírito Santo entristece. É uma decepção, né? Homens e mulheres de Deus que antes defendia a família, antes dizia dizia para as pessoas: lute pela sua família, assim como eu faço aqui com vocês. Lute, 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 lute. Não desista. Vale a pena. Tô todo o tempo aqui dizendo: gente, não desiste. Vale a pena. Ainda que doa, ainda que dure um tempo, ainda que seja doloroso, mas não desiste da tua família. É o que eu tô sempre dizendo aqui, meus amados. Certo? E quando eu ouço pessoas, nossa, esses últimos meses agora, eu só tive decepção de pessoas que eu acompanhava pelo YouTube e volta e meia outra eu recebi um vídeo da pessoa fazendo uma live ao vivo, certo? Mudando de ideia totalmente. Um dia pregava sobre o primeiro casamento, no outro já estava defendendo o divórcio. Um dia estava contra o divórcio, certo? No outro dia já estava defendendo o divórcio, já estava se casando no segundo casamento. Pessoas que eu digo: meu Deus do céu, aonde é que nós vamos parar? Por isso que, certo? Por quê? Porque, certo, essas pessoas aí, certo, não verão tempo. Certo, essas pessoas aqui começam a defender a tese dela. Elas não suportam a sã doutrina. E quando vem eu ou qualquer outra pessoa que confronta o pecado dela, ela tentando se justificar ali, passa mais de 1 hora no vídeo, no máximo 1 hora no vídeo, tentando justificar o seu erro usando a palavra de Deus. Que coisa ridícula, né? Tem 1 hora tentando justificar o seu erro. E não vai conseguir, não. Porque ainda tem pessoas, certo? Porque não suportaram a sã doutrina por parte de outra pessoa que veio pregar, que veio confrontar a verdade com ela, com ele. Porque não suportou a sã doutrina, aí precisa justificar o seu erro. Porque tendo comichão nos ouvidos, amontoaram, certo? Para si as suas próprias concupiscências, as suas próprias verdades. Pessoas que pregam as suas próprias verdades, não a verdade de Deus. Certo? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Certo? Pessoas que se amontoaram de seus entendimentos, certo? E que pregam suas próprias verdades. Eu prefiro a verdade de Cristo, nua e crua, ainda que ela me magoe, ainda que ela me machuque. Como eu costumo dizer, meu amado, o meu lema é: melhor é uma dura verdade do que uma doce mentira. É melhor, certo? É melhor uma dura verdade do que uma doce mentira. Certo? Porque 1 hora, certo? A dura verdade cura. A dura verdade, ela cura, ela salva, a verdade liberta, transforma, modifica, certo? E liberta a pessoa. A mentira não. A mentira leva você mais para o inferno. A mentira vai puxando um abismo, vai puxando o outro. E quando você se aperceber, está dentro de um ninho que você não consegue sair com tanta facilidade, certo? Porque um abismo vai puxando o outro. Então, quando essas pessoas vejam que quando essas pessoas são confrontadas com os seus erros, elas precisam, porque não suportam a sã doutrina, elas precisam defender a sua tese, precisam defender o seu erro. Mas parece que quanto mais ela defende o erro delas, mais elas são confrontadas. É incrível isso aqui. Que quanto mais essas pessoas, esses homens e mulheres de Deus, tentam confrontar, certo? Né? Tentam confrontar a verdade com a mentira em que vive, mas eles vão, né, se afundando mais. É incrível isso aqui, como a gente percebe. A pessoa vai se afundando mais. Vai usando mais a palavra de Deus em vão. A pessoa vai se afundando. A mentira, ela é assim, gente.
certo? Quando a gente vive na mentira, a gente vai se afundando mais e mais e a gente não consegue mais enxergar a verdade. Chega um ponto que a pessoa não dá o braço a torcer a verdade, porque já está tão cega, já está tão dentro da mentira, que ela acredita que ela está vivendo a verdade e a outra que está vivendo a verdade é que está pregando a mentira. Chega a esse ponto aqui, né? Que esse vídeo, esse áudio chegue a essas pessoas, para que o arrependimento venha, porque o evangelho é isso. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque perto está o Senhor, certo? O evangelho verdadeiro é arrependimento. Arrependei-vos. Se arrependo dos seus maus caminhos, se arrependo dos seus adultérios, se arrependo das suas fornicações, se arrepende dos seus delitos, se arrependo da sua vida de mentira, se arrependam, o evangelho é isso, saiam da porta do inferno, se arrependam e voltem-se para Cristo, enquanto se pode achar, certo? Porque diz as escrituras diz, meus amados, que na questão de família aqui, as escrituras diz que aquele que não busca pelos seus é pior do que o infiel. Certo? Aqueles que não buscam, que abandonam a sua família, que não ora pelos seus é pior do que o infiel. Aquele que não crê, certo? Na sua família, aquele que não crê na restauração do seu casamento, da sua família, é pior do que o infiel. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Sabe por quê? Porque aquele que é infiel, certo? Ele não pode se tornar fiel. Ele vai continuar sendo fiel. Aliás, aquele que não crê, certo? Aquele que não crê, ele pode vir a crer. Mas o que é infiel, ele será sempre infiel. Ele é considerado infiel. O que é infiel será infiel. Mas aquele, certo? Que não crê, ele pode vir a crer. Olha que situação, né? Para vocês verem o quanto Deus faz uma comparação disso aqui, né? Que aquele que é infiel, aquele, né, que crê. Olha que situação, gente. Para vocês verem, é uma palavra forte, gente. É uma palavra forte essa palavra, certo? De 1 Timóteo 5:8. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Pior do que um descrente. Pior. Para você ter uma ideia, né? Que aqueles que deixam de orar e de buscar pelo seu marido, pela sua família, pelos seus, como um todo. Negou a fé. É pior. É pior do que o infiel. É pior, certo, do que o descrente. Porque o descrente, ele pode vir a crer novamente, gente. Olha que coisa interessante aqui. O descrente, ele pode vir a crer novamente. Mas o infiel, ele nega a fé. O infiel, ele sempre vai estar negando a fé. A pessoa que é infiel, ela vai estar sempre negando. O descrente, ele pode vir a crer. Mas o infiel, ele nega a fé. Olha que situação, que comparação que a palavra de Deus faz aqui em 1 Timóteo 5:8, né? Então veja, aí as pessoas não gostam de ouvir essa verdade aqui que eu tô pregando. Tô pregando aqui 1 hora. E não é 1 hora de asneira, não. Não é 1 hora tentando justificar o meu pecado ou o seu pecado ou o pecado dessas pessoas, não. É 1 hora de pregação de palavra, de verdade, vinda do Espírito Santo. É 1 hora de verdades, certo? Não é 1 hora de mentiras aqui, não. Não é 1 hora tentando me justificar do meu erro, não. Não é 1 hora, certo? Tentando me justificar do meu pecado de adultério, não. Tentando me justificar do divórcio, não. Não é 1 hora tentando justificar do meu pecado e muito menos do meu erro. É 1 hora praticamente, quase, certo? Pregando a verdade, pregando a sã doutrina e a palavra de Deus.
Porque passe céu e passe terra, as minhas palavras, amados, pode passar. As minhas palavras podem passar, mas as palavras de Deus não hão de passar, certo? O homem, ele vive enganado, mas Deus ninguém engana não. Engana-se quem quer. Engana-se quem quer viver no engano. Se essas pessoas querem viver no engano, e se seus seguidores, seguidores, ou pessoas que acompanham, seus acompanhantes quiserem seguir, vão pela mesma estrada que ele, certo? A estrada do inferno, para muitas, certo? Porque muitos líderes estão levando muitos, mas a palavra de Deus diz que muitos vão prestar conta, porque não cuidaram das ovelhas, levaram ela ao final, certo? Deus vai pedir conta de cada ovelhinha que você, com seu erro, com seu pecado. Porque, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, o nosso testemunho, certo? Tem grande influência. Nós influenciamos as pessoas através do nosso testemunho. E se a gente tem um mau testemunho, nós vamos influenciar pessoas com o nosso mau testemunho. E elas vão se tornar pessoas mais influenciadoras também. Mas se a gente influencia as pessoas com boas palavras, com a vida santa, elas vão ser influenciadas sim, com a vida santa, certo? Né? Nosso testemunho tem um grande poder de influência, amados. E infelizmente o que me deixa triste é que essas pessoas, esses homens e mulheres de Deus têm um grande poder de influência. Mas infelizmente muitas dessas pessoas estão usando a sua influência para enganar a muitos, para levarem muitos ao engano, para praticarem o que estão praticando. Infelizmente, muitos estão usando da sua influência, que era para usar da sua influência para pregar o evangelho, a palavra de Deus verdadeira. Mas estão usando da sua influência para as pessoas fazerem a mesma coisa. Certo? Né? Estão usando a sua influência para cegar as pessoas. Infelizmente, amado, é triste. É uma situação triste. Mas essa verdade precisa ser dita aqui. Essa é uma verdade que jamais eu vou negar. Certo? Eu cuido, a palavra de Deus diz assim, amado, cuide para não cair. Eu vigio muito, eu oro muito para eu não cair numa armadilha dessa. Mas no dia que eu cair, amados, continue seguindo a Cristo. Não olhe para mim, olhe para Cristo, né? Eu me lembro de uma situação que Deus me ensinou para nunca mais esquecer essa experiência. Deus falou para mim, eu tinha mania de olhar para a vida dos outros. Eu tinha mania de olhar para a vida dos outros, porque, né, eu via nas pessoas testemunho de vida. E eu queria seguir aquelas pessoas. Quando de repente Deus disse, né, um dia aconteceu daquela pessoa que eu amava muito, de eu seguir aquela pessoa, de eu acompanhar aquela pessoa. Um dia aconteceu daquela pessoa pecar contra Deus. E eu me entristeci, porque eu admirava muito aquela pessoa. Eu admirava muito aquela pessoa. E no dia que ela fez algo que Deus condena, nossa, eu entristeci muito. Quis até parar de ir para a igreja. Posso dizer aqui a vocês, não fiquei sem vontade de ir para a igreja. Minha fé esmoreceu. Fiquei sem vontade de ir para a igreja, sem vontade de orar, porque me entristeceu, aquela pessoa me entristeceu. Até que eu tive um encontro com Deus, Deus veio até mim e Ele usou uma situação simples para dizer para mim. Até hoje eu tenho marcado na minha Bíblia as palavras que Deus me disse. Não olhe para ele. Né? Eu já dei o exemplo aqui para vocês, né, da situação do pastor. Vou até contar aqui para encerrar aqui, né, que diz a história que um jovem, deixa eu ver essa história aqui para eu contar para vocês, para eu encerrar aqui, tá, gente? Deixa eu contar essa história aqui para vocês, amados, né? Foi essa história aqui que me mudou para sempre a minha vida. Essa história, essa situação aconteceu comigo já faz muitos anos, alguns anos já. Mas isso aqui, certo? Essa situação mudou a minha forma de ver as pessoas. Mudou a minha forma de enxergar as pessoas. E passei a enxergar Jesus Cristo, certo? Foi uma história que o próprio Deus enviou até mim, porque eu me decepcionei com essa pessoa. E essa parábola, né, que é uma parábola, é uma história, né, uma lição ali. Essa lição marcou
nesse momento da minha vida, esse momento de caminhada com Jesus Cristo. Então eu vou contar aqui com as minhas palavras, né? Mas diz a história o seguinte, né? Conta a história que um jovem chegou para o seu pastor e disse que não iria mais para a igreja. Foi o que aconteceu comigo. Veja, eu tava sem vontade de ir para a igreja, né? E esse menino, né? Esse rapaz disse para o pastor que não iria mais para a igreja. E o pastor perguntou por quê? Mas por quê? E o jovem disse: ah, pastor, eu vejo os irmãos falar mal de outros irmãos, eu vejo irmãos que não dão bom testemunho, eu vejo obreiros que criticam o seu pastor, eu vejo pessoas falando uma das outras, eu vejo a irmã fazendo isso e disse, né, e etc. E aí o pastor perguntou: tudo bem, né? Mas eu quero que você faça um favor antes. Eu quero que você faça um favor antes de você ir embora. Não vi. Pegue um copo d'água, disse o pastor, né? Pegue um copo cheio d'água e dê 3 voltas na igreja. Assim disse o pastor para o rapaz. E disse a ele um detalhe: sem derramar uma gota de água no chão. Depois você pode sair da igreja. Assim disse, né, o pastor. Então aquele jovem, né, achou que fosse fácil, né, gente? Ah, é muito fácil. Então o jovem foi, fez o que o pastor disse, encheu o copo d'água, deu 3 voltas, né, em volta à igreja durante o culto, né, que fez como o pastor pediu, né, e aí quando terminou, não se esquecendo do detalhe, lembrando aqui, tá, gente, não se esquecendo do detalhe que o pastor disse, olha, não deixe uma gota d'água cair. Então ele não se esqueceu desse detalhe. Quando terminou de dar as voltas que o pastor pediu, ele chegou para o pastor e disse: pronto, pastor, terminei. Então o pastor perguntou, né, para ele: quando você estava dando voltas, por acaso você viu algum irmão falando mal de outro irmão? Viu algum obreiro reclamando de outros projetos na igreja? O jovem respondeu: não. E o pastor disse: sabe por quê? Você estava focado no copo para não derramar a água. Foi isso que o pastor disse. Certo? Então, amado, uma lição dessa história aqui. A nossa vida deve ser assim. Quando o nosso foco for Jesus, não teremos tempo, né? Não teremos tempo para olhar os erros das outras pessoas, decepções. Certo? Estou falando aqui numa questão de decepção, certo? Então cabe a gente a não olhar. O que eu quero ensinar com essa história aqui é não olhar, certo? Ali, não seguir as outras pessoas, mas seguir a Jesus Cristo. Que aquele que segue a Jesus Cristo, certo? Quer ter uma vida. Então, como eu disse, amados, quer ter uma vida feliz, olhe para Jesus Cristo. Não olhe, certo? Siga Jesus Cristo. No caso aqui, siga a Jesus Cristo. Não siga a homens. Siga a Jesus Cristo. E de lá para cá, amados, eu tenho seguido a Jesus Cristo. Porque foi a experiência que eu tive com Jesus. Certo? Nunca mais eu me decepcionei com homens como antes. Eu fico triste quando eu vejo uma pessoa que eu admiro, porque a gente admira pessoas. É normal do ser humano admirar pessoas, certo? Mas hoje em dia eu não fico mais, eu não fico mais decepcionada como antes eu ficava. Eu fico triste pelo caminho que a pessoa está indo. Mas não mais com a vontade de deixar os caminhos de Deus como antes. Por quê? Porque eu estava fundamentada na vida do homem. Foi o que essa pessoa aqui, justamente essa pessoa disse aqui que fundamentou a vida dela através de um livro. E jamais devemos fundamentar a vida da gente em um livro. Se você quer fundamentar a sua vida, fundamente nas Sagradas Escrituras, mas nenhum outro livro escrito por mão de homens. Certo? A Bíblia foi escrita por homens, certo? Mas através do Espírito Santo, que estava nos homens. Muitos desses livros aí só foram escritos pelos homens, certo? Não
pela mão do Espírito Santo ali. Por homens usados pelo Espírito Santo, sim. Mas ainda assim, a gente tem que seguir e acompanhar a palavra de Deus. Então, quando eu aprendi essa lição aqui, foi uma lição maravilhosa aqui. Certo? Que eu aprendi. E nunca mais, né? Eu olhei para homem. Eu olho hoje só para Jesus. Certo? Eu olho para Jesus hoje. Eu aprendi. Quer ter uma vida de santidade? Quer ter uma vida digna? Quer ter uma vida... Olhe para Jesus. Esse foi o ensinamento que Deus disse para mim. Olhe para mim, minha filha. Olhe para mim. Não preste atenção nas outras pessoas, porque senão você vai pelo mesmo caminho que elas. Você vai se irritar com elas. Você vai se ferir com elas. Mas quando você olhar para mim, é por isso que hoje eu não ligo, gente. Sabe quando alguém vem falar mal de mim? Eu olho logo para Jesus. Quando as pessoas vêm me difamar, me caluniar, me chamar de mentirosa, me chamar de falsa, me chamar de qualquer outra coisa, eu olho para Jesus. Eu tive essa experiência com Deus, certo? Uma experiência fortíssima, para nunca mais esquecer, certo? E Jesus disse bem audivelmente para mim, olhe para mim. Quando você começar a olhar para mim, então é isso que acontece, por isso que eu não me magoo com qualquer coisa, com qualquer palavra. A gente se entristece como ser humano, a gente fica triste. Mas logo se vai, ó. Logo se vai, novamente tô ali sorrindo. Não fica, certo? Porque eu olho logo para Jesus. Eu me lembro daquela frase que o Espírito Santo disse no meu ouvido. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Essa foi a frase. Então que vocês olhem. Olhe para Jesus, não olhe para as pessoas, não olhe para mim, não olhe, certo, para as pessoas que têm canal de restauração, certo? Se ela tiver exemplo de vida, amém, certo? Se o exemplo dela estiver de acordo com a palavra de Deus, amém, glória a Deus, acompanhe, certo? Mas não se esqueça de olhar para Jesus, porque um dia eu não sei, gente, o dia da manhã, eu não sei, a palavra de Deus diz para mim, né? Cuide para não cair, eu cuido para não cair, para não revelar, né, o nome, né? Mas eu cuido para não cair, para o meu pé para não escorregar. Porque amanhã eu posso errar, hoje eu posso estar certa, hoje eu posso pregar a verdade, amanhã eu posso vir pregando uma mentira. Eu vou lutar para que isso jamais aconteça. Eu peço muito a Deus, digo a Deus todos os dias, Deus nunca me permita pregar contrário à tua palavra. Não me deixa desviar dos teus caminhos. Não me deixa me desviar. Todos os dias é o que eu mais peço a Deus. É o que eu mais peço. Eu fico próximo de Deus para que eu não erre. Certo? Para que eu não possa cair. Porque a palavra de Deus, certo? Eu me lembro dos homens de Deus. Como José, certo? Que correu do mal, certo? Que correu do pecado. Então eu digo, Senhor, que eu corra do pecado como José, como não sei quem, para que eu não possa cair no erro, para que eu não vá pecar contra ti, certo? Para que amanhã eu não venha pregar uma coisa diferente do que eu prego hoje aqui para vocês, certo? Então é isso que eu deixo aqui para vocês, que essa palavra, né? Porque Deus tem um jeito de levar essa palavra para as pessoas que estão no erro, que essa palavra chegue até essas pessoas que estão vivendo uma vida falsa, uma vida de mentira, e que elas se arrependam. Amém, amados? E que Deus os abençoe. Fique na paz do Senhor.